duro esse discurso. Quem pode resistir? Mas, irmãos, da mesma forma que alguém encara o discurso de Jesus, a mensagem de Jesus, a poesia de Jesus, a pregação de Jesus, com uma palavra dura, na mesma proporção, alguém olha para essas palavras e diz: não existe outro para quem eu possa ir. Não existe uma outra mensagem que eu devo ouvir. Porque só este e só as palavras dele me proporcionam a vida eterna, me levam aos caminhos da vida eterna. Você pode olhar para a mensagem de Jesus e encontrar apenas esses dois extremos. Apenas essas duas considerações. Você pode olhar, ouvir a palavra de Jesus e ter apenas essas duas atitudes. E qual é a atitude que você tem adotado? Se você disser que tem adotado a palavra de Pedro, que disse: não irei a lugar nenhum, Jesus, porque essas palavras duras são as palavras da vida eterna. Se você adotar aquilo que Pedro disse, também você terá que provar diante de Deus, que assiste através do homem e assiste através da sua própria divindade. Você terá que provar que daqueles que lhe falam mal, você só fala o bem. Você terá que provar que você é o melhor amigo do seu inimigo. Você terá que provar que você não tem evitado ninguém, se afastado de ninguém, ficado diferente com alguém porque alguém lhe machucou e lhe feriu. Só que as pessoas que têm dito, que adotaram o ponto de vista de Pedro, têm apenas dito que adotaram, mas não podem provar no seu dia a dia. São pessoas com problema de relacionamento, às vezes com o marido, às vezes com a esposa, às vezes com o patrão no trabalho, às vezes com o irmão mais velho, às vezes com o irmão mais novo, às vezes com o pai, às vezes com a mãe, às vezes com o irmão da igreja, às vezes com o vizinho. E como nós podemos esconder isso de Deus? Nós chegamos diante de Deus e dizemos: Senhor, eu escolho o ponto de vista de Pedro, eu escolho a tua palavra, eu me submeto à tua palavra. O que dirá Jesus dessa afirmação? Será que ele dirá: sim, bom servo, sim, boa serva, eu tenho visto as tuas obras, e elas são boas. Eu tenho visto o teu doar, eu tenho visto o teu negar as coisas pertinentes ao mal, eu tenho visto a tua fidelidade, eu tenho visto a tua santidade, a tua pureza. Ou será que ele vai apenas dizer: por que que tu me louvas com o lábio e quando o coração está longe de mim? O que Jesus dirá? Jesus também tem um ponto de vista, irmãos, em relação a nós. Nós temos um ponto de vista em relação aos ensinamentos de Jesus. Mas, em contrapartida, Jesus também tem um ponto de vista em relação a nós. E quer saber de uma coisa? Se Jesus quisesse, poderia nos enganar, coisa que ele não faz, a sua natureza não permite. Mas, se nós quisermos enganar a Jesus e a Deus, é simplesmente impossível. Mas veja que grau de loucura chegou o homem. Ele não pode enganar
sabe de todas as coisas, quem poderá se esconder da presença do Altíssimo? Mas ainda assim, com todo esse conhecimento teorizado, com toda essa informação que o homem tem acerca de Deus, ele se coloca diante de Deus em condição de mentira, em condição de hipocrisia, coisa abominável ao Senhor. Ele não consegue cumprir aquilo que devota a Deus, aquilo que faz voto a Deus. E por isso mesmo, ele acumula apenas condenação ao invés de salvação. Aqui mais uma vez nós lemos: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vós, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Irmão, você já pensou se o Evangelho dependesse só disso aqui, quantas pessoas iriam ao inferno? Você consegue mensurar isso? Digamos que o Evangelho não prevesse que uma pessoa tem que pregar, tem que impor as mãos sobre os enfermos, para eles ficarem curados. Digamos que o Evangelho não tivesse nos direcionando a libertar aqueles que estão cativos dos espíritos imundos, e etc, etc, etc. Imagine que o Evangelho fosse apenas o versículo 44 de Mateus capítulo 5. Quantas pessoas iriam para o inferno apenas porque não conseguem amar os inimigos? Nós estamos falando de um versículo em uma Bíblia de milhares de versículos. Bem dizer aqueles que falam mal de nós, orar pedindo as bênçãos de Deus pelos que nos maltratam e nos perseguem. E aí vamos remeter esse versículo para a nossa vida, porque senão nós não vamos estar fazendo nada aqui. Vamos pegar o nosso nome e vamos dizer: eu amo os meus inimigos. Aí eu vou fazer uso dessa palavra dizendo: eu, Edson, amo os meus inimigos. Aí depois eu vou fazer uma outra pergunta: eu falo bem daqueles que falam mal de mim? Terceira pergunta: eu oro pedindo as bênçãos de Deus para aqueles que me maltratam e aqueles que me perseguem?